Olá a todos, neste vídeo gostaria de compartilhar a reflexão para o sexto domingo após Pentecostes. E o seguinte título tem a nossa reflexão: As primeiras coisas primeiro. Que Deus possa abençoá-lo por meio desta mensagem. Amém. Tem um provérbio na língua inglesa que diz first things first, as primeiras coisas primeiro. Este provérbio ele é muito útil para que possamos definir quais são as nossas prioridades. E sabemos que vivemos em uma vida muitas vezes agitada, em que teremos muitas coisas e muitas atividades a realizar. E por vezes definir prioridade fará uma grande diferença para nós. Nós estamos seguindo desde o domingo passado meio que uma sequência de meditação acerca da decisão ou das decisões que precisamos tomar. E de certo modo nós estamos em um novo capítulo a respeito da decisão que nós precisamos tomar, muitas vezes das decisões que nós precisamos tomar em nossa vida. No domingo passado, falamos que há boas decisões e há más decisões. E às vezes a gente até toma uma má decisão, sabendo que é má, por conta da nossa natureza, porque somos pecadores. Por isso, muitas vezes temos dificuldades em decidir bem. Neste vídeo, nesta reflexão, as escolhas podem talvez ser mais difíceis ainda de serem feitas. Por quê? Porque nós temos diante de nós duas decisões, duas escolhas a serem feitas, que aparentemente não são tão diferentes, que aparentemente são possíveis e que aparentemente não fará diferença sobre o que nós escolheremos primeiro. Mas na realidade, muitas vezes, fará toda a diferença. Eu trago dois textos hoje para nós lermos e analisarmos. O primeiro texto é de Gênesis 18. Se você tiver Bíblia em casa, pode abri-la. Gênesis 18. E nós poderemos fazer a leitura desse texto. Gênesis 18, versos 1 a 10. São textos que não são tão grandes, por isso eu vou trazer os dois textos na íntegra nesse vídeo. Gênesis 18, 1 a 10 diz assim: O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. E eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Esta leitura que nós temos diante de nós. Mas que escolha é feita aqui? Qual é a prioridade que se toma nesse texto? Vejamos.
Abraão estava na sua tenda. Se nós olharmos no capítulo 17, o capítulo anterior, Abraão havia sido circuncidado como um elemento importante e significativo da aliança firmada entre Deus e Abraão. Provavelmente Abraão pudesse estar ainda se recuperando da sua circuncisão. E diz o texto que era o momento mais quente do dia, era meio-dia. E nós sabemos que Abraão não estava numa região geograficamente privilegiada em termos de clima. Era uma região árida, era uma região que fazia muito frio à noite e que fazia altas temperaturas ao meio-dia. Sair da tenda poderia ser para um senhor idoso que havia sido circuncidado algo bem difícil, ainda mais ao meio-dia. Um sol escaldante, como nós dizemos às vezes, um sol para cada um. Mas Abraão resolveu sair de sua tenda e ir ao encontro de 3 homens. Por quê? Nós não sabemos ao certo por que Abraão saiu ao encontro daqueles homens. Nós não sabemos ao certo quem eram aqueles homens. Diz o nosso texto que não eram simples homens. Com o passar do texto, nós observaremos que os visitantes, 2 dos visitantes de Abraão irão até Sodoma. E nós vamos identificá-los como anjos do Senhor. Mas quem é o terceiro elemento? É algo bem curioso esse texto. Nós podemos dizer que, conforme palavras do texto, é o próprio Deus. Há quem diga que é Jesus aqui. O texto não diz que é Jesus, mas o texto diz: o Senhor Deus apareceu a Abraão. Se Abraão reconheceu a santidade daqueles homens, se Abraão estava com medo porque aqueles homens poderiam oferecer algum risco a ele, se Abraão simplesmente quis seguir um protocolo cultural de ser um bom hospitaleiro, não sabemos ao certo. O que sabemos é que Abraão reconheceu que aqueles homens não eram quaisquer homens. Por quê? Porque diz lá o versículo 2, que ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente, e quando os viu, correu ao encontro deles. Lembrem-se, estava muito quente, estava extremamente seco, possivelmente. Abraão era um senhor de idade, mas isso não impediu que ele corresse ao encontro daqueles homens. E mais, diz o texto que ele se ajoelhou. Ajoelhar-se é uma manifestação de adoração. E ele encostou o rosto no chão. Imaginem só. Se ele não estava em sua tenda, se ele estava fora, o rosto foi encostado num chão extremamente quente. Sabe? Aquele chão que dá para fritar um ovo. E aí ele disse: senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela humilde casa sem me fazerem uma visita. E aí então eles vão adentrar a casa, ou a tenda, melhor dizendo, de Abraão, e Abraão vai procurar servi-los, vai procurar tratá-los da melhor forma, vai trazer água para que eles possam lavar os seus pés, vai falar para Sara preparar um pão, vai trazer leite, coalhada, vai pedir para um de seus empregados trazer leite, coalhada, e também um bezerro para que eles pudessem comer carne. E não era algo que era simples de se obter. Eles não tinham carne todos os dias. Bom, muitos hoje também não têm, né? Mas naquele contexto eles não tinham carne todos os dias. E aí? E aí que Abraão vai ouvir uma grande promessa de que no ano seguinte, ele e Sara se tornariam pais.
receberiam novamente a visita daqueles homens. Às vezes a gente lê de um capítulo para o outro em Gênesis e não temos a dimensão de quantos anos aquele homem esperou para que as promessas que haviam sido feitas a ele fossem cumpridas. Provavelmente Abraão tinha 75 anos quando Deus apareceu a ele e prometeu pela primeira vez que ele seria pai de muitas nações. E essa promessa foi cumprida cerca de 25 anos depois. E Abraão não sabia a data, não sabia quando. Mas aqui neste episódio, nesta visita especial, Abraão descobriu quando ele seria pai de muitas nações. Neste episódio bíblico, a melhor escolha, a prioridade tomada por Abraão foi muito abençoada. E a prioridade de Abraão foi ser hospitaleiro e servir os seus 3 visitantes, 2 anjos e o próprio Senhor. E se nós levarmos esse texto em consideração, poderemos dizer: a nossa prioridade deve ser servir a Deus, trabalhar, agir, jamais ficar parado. Vejamos o segundo texto dessa nossa reflexão, que está presente no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42, são versículos que são bem breves, né? E aí nós podemos fazer a leitura na íntegra também. Lucas 10, 38 a 42. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. E aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Até aqui a leitura. E agora nós saímos e atravessamos, viajamos de 1500 a 2000 anos entre a história de Abraão e a história de Maria e Marta. Vejamos algumas semelhanças. Nós estamos diante, mais uma vez, de uma narrativa em que há uma visita. Antes foi Abraão recebendo a visita de 3 seres, 2 anjos e o próprio Senhor. Agora nós estamos diante de uma visita também do Senhor. O Senhor Jesus faz uma visita a Marta e Maria. Uma visita inesperada. O que fazer diante da visita do Senhor? Marta resolve agir. Marta segue o exemplo de Abraão. Marta quer limpar a casa, arrumar a casa. Sabe quando você recebe a visita de repente inesperada de alguém? O que você faz? Vai arrumar a bagunça, né? Vamos rapidamente dar um jeito aí naquilo que está muito bagunçado, muito sujo. Vamos limpar, vamos arrumar. E vamos preparar alimento para receber bem este nosso visitante ilustre. E Marta pensava: vai dar trabalho, vai ser difícil, mas eu tenho uma carta na manga, eu não estou sozinha. Eu tenho a minha irmã, Maria. Maria vai me ajudar. E se Maria tivesse tomado a mesma decisão de Marta e sair correndo, limpando, organizando, cozinhando, ela estaria errada? Acho que não, né? A princípio não. Ela faria a mesma coisa que a sua irmã, que por sua vez estava fazendo a mesma coisa que Abraão, preparando um banquete para servir Jesus. Mas aí nós temos uma novidade. Maria não está na cozinha com Marta.
Maria não está na sala limpando a sala. Maria não está preparando nenhuma refeição. Maria simplesmente toma uma atitude inusitada para uma mulher daquela época. Ela se ajoelha diante de Jesus e fica ouvindo os seus ensinamentos. Ela não faz nada. Ela não serve Jesus. Ela apenas ouve e é servida por ele. E aí então, Marta não aguenta. Marta vai ao encontro daqueles dois e pergunta a Jesus: o Senhor não se importa que Maria me deixe fazer o trabalho toda sozinha? Mande que ela venha me ajudar. E então Marta ouve o próprio Jesus dizendo as seguintes palavras: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Duas visitas aparentemente parecidas ocorrem no Antigo e no Novo Testamento. Mas enquanto no Antigo Testamento o serviço que Abraão ofereceu a Deus, o Senhor que o visitou, e a dois anjos, foi elogiado e até mesmo depois poderíamos dizer assim, recebeu um prêmio, porque ele foi contemplado com a promessa de que seria pai. Na visita de Jesus a Marta e Maria, alguma coisa diferente acontece. Porque Marta é quem serve ou quem tenta servir. Maria não serve. Maria fica parada apenas sendo servida por Jesus. E é Marta quem é recriminada. Maria quem é elogiada. Percebam, nenhuma decisão que aquelas duas irmãs tomassem seria se opor a Jesus. Servir a Jesus seria tratá-lo bem. Ficar aos pés de Jesus ouvindo o que ele tinha a ensinar seria tratá-lo bem. Jesus, quem sabe, poderia ter dito a elas, para resolver essa situação: first things first. As primeiras coisas primeiro. E só assim, definindo prioridades, nós poderemos escolher bem. Nós poderemos escolher o que é melhor e o que precisamos fazer primeiro. Quantas coisas muitas vezes têm nos deixado preocupados? Quantas crises estão ao nosso redor? Crises financeiras, crises na saúde, crise em nossos relacionamentos. E muitas vezes essas coisas fazem com que a gente deixe as primeiras coisas por último e não em primeiro lugar. Muitas vezes essas coisas fazem com que a gente não dê ouvidos a Jesus, porque nós estamos tão preocupados e agitados com tanta coisa que nós deixamos o mais importante de lado. Jesus falou, e nós cantamos há pouco no hino, né? Nós iremos cantar este hino no culto, né? Por isso eu disse cantamos há pouco, cantaremos no culto. Só uma coisa é necessária: a boa parte, ouvir Jesus. Por vezes nós escutamos muitas justificativas para que alguém não venha à igreja. E todas estas justificativas podem ser plausíveis, podem ser justificativas que são sérias. Não é porque simplesmente alguém quis ficar dormindo. Não. Ele tinha motivos para não vir ao culto. Mas muitas vezes essas justificativas acabam demonstrando que a pessoa não colocou Deus em primeiro lugar. Muitas vezes também eu, como pastor, escuto justificativas para alguém não me receber em sua casa, para eu não visitá-lo. E claro, todos são livres de receberem ou não a visita de um pastor. Mas a verdade é que a visita nos aproxima, a visita faz com que tenhamos maior
afinidade e maior contato ao ponto de podermos pedir perdão de pecados, confessar pecados. E muitas vezes as desculpas que nós ouvimos é que a casa não está pronta. Não, sabe o que é? Uma das pessoas da nossa família não estará, mas a pessoa estará. Não, sabe como é, né? Eu não vou conseguir preparar algo especial para o pastor, então é melhor vir outro dia. Mas o que há de mais especial do que a palavra de Deus? Por vezes o banquete que nós precisamos não é um alimento físico, mas o alimento espiritual. Por isso as coisas deste mundo muitas vezes têm nos sugado ao ponto de esquecermos que Deus é mais importante do que todas essas coisas, e de que ouvir a palavra dele faz toda a diferença. E como Jesus disse a Maria, ou melhor dizendo, Jesus disse a Marta quando foi explicar a ela por que Maria tinha tomado a decisão certa, ele afirmou o seguinte: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Todas as outras coisas que nós fazemos neste mundo, de uma forma ou de outra, alguém vai tomar da gente. Se não vai ser outra pessoa, se não vai ser o governo, se não vai ser algum inimigo, vai ser a própria vida, vai ser o próprio tempo, vai ser a própria morte. Mas o bem mais precioso que nós recebemos pela palavra, ninguém pode nos tomar: o perdão, a salvação em Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, não deixem de definir muito bem quais são as primeiras coisas em sua vida. First things first. As primeiras coisas primeiro. Sem dúvida que o que nós devemos colocar em primeiro lugar, você já sabe. Eu não preciso dizer. E se você colocar em primeiro lugar, você verá como tudo irá mudar em sua vida. Não porque você vai deixar de ter problemas e dificuldades, mas porque você vai lidar muito melhor com elas. E você saberá que a primeira coisa em sua vida não pode ser tirada de você. Que Deus abençoe a cada um em suas escolhas a serem feitas. Que você possa definir bem prioridades. E claro, há muitas coisas importantes na vida, a nossa família, o nosso trabalho. Eu jamais tiro a importância destas coisas. Mas nada disso pode ser colocado acima de Deus. Fiquem bem, fiquem na paz. Uma abençoada semana a todos. Grande abraço.